Bom dia, querida Igreja Presbiteriana de Botafogo, queridos amigos, visitantes, amigos da Escola Bíblica Dominical. Aqui começamos um novo mês, o mês de setembro, o mês da pátria. Hoje é domingo 6 de setembro e nós estamos reunidos para refletir sobre a Palavra de Deus. Temos muitas lições a aprender e eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês esse tempo de estudo da Bíblia, especificamente hoje, o livro de Gênesis, porque nós vamos estudar a vida de um outro herói da fé. Passamos 2 meses estudando em profundidade a vida do pai da fé, Abraão. E agora nós vamos passar a um outro personagem relevantíssimo, que foi José. Vamos explorar a vida de José. José do Egito. José é conhecido como José do Egito, filho de Jacó, com uma história riquíssima, que eu espero que você aproveite bastante e que ela sirva de lição para a sua vida, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e, portanto, não adianta ter fé se nós não praticarmos os ensinamentos que nós encontramos na Palavra de Deus. Queria desafiar você, que está aqui conosco hoje, para que você chame amigos para também participarem dessa nossa escola dominical. Nós temos um desafio já lançado, outros professores já falaram disso, o desafio de termos no mínimo 100 visualizações dessas nossas aulas. Somos 5 professores nessa escola de adultos e jovens adultos, e cada um trazendo a sua forma de expressar, a sua visão, todos voltados para um mesmo tema que foi escolhido e está sendo estudado ao longo desse ano. Se você tem filhos adolescentes, ou se você tem filhos ou netos que são crianças, vale a pena explorar as outras classes da escola dominical, Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós temos lindas mensagens para as crianças, para os adolescentes. O culto das crianças é um sucesso. Eu, inclusive, convido você a também participar desse culto. Você verá como as crianças na nossa igreja são tratadas. Mas, enfim, nosso objetivo aqui na Escola Bíblica Dominical é demonstrar a atualidade da Bíblia. A Bíblia não é só um livro histórico, embora seja um livro histórico, mas a Bíblia é um livro que nos traz exemplos para a nossa vida. E eu espero que você possa extrair dessas lições e do estudo da palavra, porque é isso que nós fazemos aqui, estudamos a palavra, que você possa extrair grandes lições. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo domingo que dedicamos a Ti, ao estudo da Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, que o Espírito Santo possa estar atuando para podermos entender, ouvir e praticar a Tua palavra. Senhor, esteja conosco nesses momentos de reflexão. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, então, vamos falar um pouquinho desse nosso personagem, que é extremamente interessante. Tenho certeza de que você vai aproveitar muito. José, filho de Jacó, irmão gêmeo de Esaú, Jacó, que era filho de Isaac, Isaac, que era filho de Abraão. Só para nós fazermos essa breve genealogia. Nós vamos estudar a vida de José dividindo-a em 3 partes.
a parte da infância e adolescência até os 17 anos, depois a fase dos 17 aos 30 anos, que é uma fase bastante difícil, e a terceira fase, que é dos 30 anos até a morte de José. Se você quiser acompanhar isso na sua Bíblia, nós vamos estudá-la a partir do livro de Gênesis, no capítulo 30. Então, essa primeira fase do início da vida de José, você encontra do capítulo 30, verso 24, até o capítulo 37, verso 2. A segunda fase já está um pouco adiante, do capítulo 37 do livro do Gênesis até o capítulo 41, e a terceira fase vai do capítulo de Gênesis 41, a partir do verso 46, até o capítulo 50. E é importante que você dedique um tempo da sua vida diária para o estudo da palavra. Nós podemos aprender muito com a Escritura. A Bíblia nos conta histórias reais e nós não podemos nos iludir que elas sejam sempre exemplos maravilhosos ou que sejam histórias felizes, tranquilas, todo o tempo. A história de José vai nos mostrar como, muitas vezes, os homens abençoados por Deus, protegidos por Deus, também sofrem reveses na vida, também sofrem dificuldades e também sofrem problemas. Então, preste atenção. Quando a sua vida não estiver indo muito bem, não pense que Deus te esqueceu. Não pergunte onde está Deus que não vê a minha situação. Deus está presente e tudo vê. Entenda a sua vida como uma experiência de vivência com Deus. Você vai passar muito bem pelos problemas, você vai enfrentar bem as situações e você, examinando esses exemplos que nós encontramos no livro de Gênesis, você vai saber que Deus está sempre no controle. Não se esqueça nunca disso. Mas vamos examinar a família de José? Sim, porque José nasceu numa família. E você vai imaginar, uma família maravilhosa, não é? Ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Só podia ser maravilhoso. Na verdade, era uma família desestruturada. Era uma família cheia de problemas. Problemas até, talvez, maiores do que você tem e do que eu tenho. Mas vamos aos fatos, não é? Vamos aos fatos. Jacó compra do seu irmão o direito à primogenitura e ainda consegue receber a bênção do pai enganando o irmão e enganando o pai também. Depois disso ele precisa fugir porque o irmão quer matá-lo, com toda razão, porque perde a primogenitura, já que eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro e Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Mas, enfim, quando Jacó foge para a terra da sua mãe, ali ele encontra uma parente, na verdade, sua prima Raquel, que vem dar água para o rebanho de seu pai, Labão, e quando Jacó a vê, ele se encanta por ela, se apaixona e decide que quer casar com Raquel e acaba contratando a sua mão para que se casem, e Labão diz que ele poderá casar-se com a filha desde que ele trabalhe 7 anos. Jacó trabalha 7 anos para casar-se com Raquel. No dia do casamento, a noiva está envolta num véu, ele não sabe quem é, casa-se com Lia, porque Lia era irmã de Raquel, filha mais velha de Labão. E a tradição é que as filhas mais velhas se casassem antes das mais novas. Por isso, Labão engana Jacó, que havia enganado o seu irmão
e até mesmo seu pai para conseguir a sua bênção. Ele foi muito persistente para conseguir o seu objetivo. Ele não gostou muito quando seu sogro fez com ele a mesma coisa. Mas o amor de Jacó por Raquel era tal que ele se propõe a trabalhar mais 7 anos para o sogro para comprar também o direito de se casar e se casar com Raquel. O casamento não demora mais 7 anos. O contrato é feito, ele se compromete a trabalhar mais 7 anos e passado o período das núpcias, a semana das núpcias com Lia, Jacó se casa com Raquel. Essa história poderia parar aí, mas ela tem outros complicadores. Cada uma das filhas, dada a condição, a boa condição de Labão, cada uma das filhas leva uma serva para o casamento. Essas servas também poderiam dar filhos ao marido das irmãs, na verdade, de Lia e de Raquel. Então acontece que Lia tem filhos, Raquel dá a sua serva Bila para coabitar com Jacó e trazer para ela filhos também, porque a filha da serva seria filho ou filha de Raquel. Zilpa, por sua vez, também oferece sua serva, Lia oferece sua serva Zilpa para se casar, para coabitar, melhor dizendo, com Jacó. E as 3 mulheres, ou seja, Lia, Zilpa e Bila, concebem, mas não Raquel. Raquel não tinha filhos, mas tinha o amor de Jacó. Isso cria uma grande disputa familiar. Gera mágoa, desprezo, inveja, animosidade entre aquelas mulheres, que na verdade eram irmãs. Raquel e Lia eram irmãs, mas criam entre elas animosidade. Jacó não interferia nesse momento, Jacó não interferia nessa situação. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Vamos ao nascimento de José. Sim, porque, afinal de contas, finalmente o Senhor lembrou-se de Raquel. O Senhor permitiu que Raquel fosse fecunda, concebesse. E esse trecho é importante que você leia, está com a Bíblia perto de você? Abra no Gênesis, capítulo 30, verso 22 a 24. Gênesis 30, de 22 a 24. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Vê, a mulher tinha o vexame de não poder dar filhos ao marido. Continuando, e lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Filho da velhice, porque as outras mulheres já tinham tido filhos quando finalmente Raquel, abençoada por Deus, consegue gerar e conceber e dar à luz a José. Ao que parece, José era um filho muito mimado. Primeiro, porque ele era filho da velhice. E segundo, porque ele era filho da mulher amada. Então, você já imaginou que isso também refletia na forma como José era tratado pelo pai, e você já está imaginando que a preferência do pai ou da mãe por um filho sobre o outro não é boa prática, não é sensato, não deve ser feito. Se você faz diferença, pare, pense e mude sua atitude, porque sempre há tempo para isso. Mas vamos ler o Gênesis, capítulo 37, verso 1 a 3, para você descobrir o que acontecia e por que eu digo que José era um menino, um rapaz mimado. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem,
acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, as servas, lembra? Mulheres de seu pai, as concubinas. E trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Esse texto está no Gênesis, capítulo 37, verso de 1 a 3. Então, olha só. Jacó faz uma veste talar, uma veste cerimonial, uma veste de gala para um filho e não faz para os outros. Ele recebe de José informações dos malfeitos dos outros irmãos. Então você já viu que os irmãos certamente não tinham um bom conceito de José, que estava sempre junto ao pai e estava sempre trazendo notícias dos irmãos para o pai. Prestou atenção? Os conflitos estavam crescendo ao redor de José. Havia muita tensão naquela família. Era uma família disfuncional. As mulheres brigavam pela preferência do marido, os filhos sentiam inveja do irmão preferido. Jacó não se dava conta. Então agora eu tenho uma pergunta para você, para a sua vida e na sua família. Você está prestando atenção? Você está se dando conta? Ah, mas eu não sou pai de família. Eu ainda vivo com meus pais. Preste atenção, para você não ser um fator de disruptura na sua família. Você que está querendo criar uma família, preste atenção, porque nós podemos aprender com exemplos positivos, mas nós podemos aprender também com exemplos negativos. E esse exemplo aqui de Jacó não era nada positivo. Jacó era um pai ausente, um chefe de família pouco participativo. E não que se diga que Jacó não era operoso, ele criou uma fortuna, ele casou com 2 esposas, ele tinha 2 concubinas, ele tinha servos, ele tinha ovelhas, sinal de que ele era persistente, trabalhava, era operoso, mas ele negligenciava a sua casa. Não faça isso com a sua família. Não dedique mais tempo ao trabalho do que à sua casa. As consequências nunca são boas. E veja só que essa preferência de Jacó por José acabou trazendo consequências terríveis para o próprio José. A preferência do pai expressa, que gerou o ciúme dos filhos, foi também causa de muito dissabor para José. Embora ele fosse ao campo, como está dito no capítulo 37, certamente ele não trabalhava como os demais. Ele ia com sua veste talar, sua veste cerimonial, mangas compridas. Mangas compridas não são adequadas para o trabalho no campo. Então, essa atitude do pai de dar preferência a José, querer que José contasse os maus feitos dos irmãos, ela acaba também influenciando a própria atitude de José, no sentido de não reconhecer o mal que fazia aos irmãos ao se apresentar com uma roupa que não era a roupa que os seus irmãos usavam ou que tinham recebido igual do pai. Isso o tornava um tanto exibicionista. Bom, ele era muito jovem ainda. Ele teve muito tempo na vida para aprender a não ser assim. Ele certamente tinha um bom coração. Isso nós vamos ver ao longo da vida, como José se portava. Mas nós temos que prestar atenção, como pais, no mau exemplo, na má figura que era Jacó como pai. Ele era abençoado, Jacó era abençoado por Deus. Jacó conhecia Deus, sabia o tanto que Deus tinha feito em sua vida,
Quando ele fugiu, ele negociou com Deus para que ele fosse bem-sucedido naquela viagem. Jacó era um homem abençoado, mas ele negligenciou a sua família, e isso trouxe muita repercussão na vida de todos. Vamos aprender essa lição. Mas vamos continuar. Jacó ainda estava com Labão, tinha filhos, 2 mulheres, e ele então resolve se separar e voltar para a terra do seu pai. E parte com suas esposas, os 11 filhos, os agregados, seus bens, suas ovelhas, e volta para a terra da peregrinação de seu pai. E quando cruzam um ribeiro, um val, a Bíblia traz esse nome, o Val de Jaboque, ele fez passar toda a sua família e ele ficou para trás, e ele lutava com Deus. E ele luta com Deus, e ele tem uma luta de noite inteira, e ele persiste, e ele não deixa que Deus o vença, ele insiste, briga e luta, a ponto de, já amanhecendo o dia, Deus tê-lo ferido na junção da coxa e o tornou manco a partir daí. Mas ele disse: eu não o largo enquanto não me abençoares. É outra lição que nós aprendemos também com Jacó. É que às vezes parece que a gente está lutando com Deus. Então lute por uma boa causa. Lute para que Deus te abençoe. Não largue Deus. Não abandone Deus. Esteja grudada com Deus até que Ele te abençoe. E nessa luta, Deus muda o nome de Jacó. Jacó, que literalmente significava aquele que segura pelo calcanhar, porque foi assim que ele nasceu, segurando o calcanhar do irmão Esaú, ele tem o nome mudado pelo próprio Deus, que o chama de Israel, que significa dizer, ele luta com Deus. E ele recebe a bênção que ele muito perseguia. Então veja que Jacó não desperdiçava as oportunidades, mas Jacó conhecia o seu Deus e Jacó sabia o valor da bênção. Então, vamos prosseguir nessa história, porque afinal de contas a gente aprende com Jacó nessa sua esfera familiar, mas nós vamos falar mais e cada vez mais da vida de José. Nessa saída da terra do sogro, da terra de Labão, da terra de sua mãe, eles param em Siquém. Ali em Siquém havia uma comunidade, havia uma cidade, e a única filha de Jacó, se chamava Diná, ela vem a ser estuprada. E essa é uma violência terrível. É uma violência inexplicável. Está no Gênesis, capítulo 34, versos 1 e 2. E por isso que eu digo que a Bíblia é um livro de realidade. E ela não hesita em contar e relatar fatos extremamente pesados e perversos, mas que aconteceram. O relato é terrível, mas Jacó poderia ter feito a situação estar um pouco melhor, porque quem estupra Diná é um príncipe da terra que se apaixona por ela e quer casar-se com ela, quer reparar o seu dano, quer dar um dote para Diná, porque ele estava afeiçoado a ela. E aí, Jacó deixa que seus filhos lidem com essa situação. Fazem uma proposta de que eles aceitariam o casamento desde que eles se convertessem ao Deus de Jacó.
E eles reconhecem que podem sim abandonar os seus deuses e servir ao Deus de Jacó. Para isso, é preciso que eles sejam circuncidados, é preciso que se tire a pele do prepúcio desses homens. E aí toda a cidade vai ser circuncidada para que se possa estabelecer um pacto de casamento entre Diná e Siquém, que foi quem a violou. E, tudo acertado, os filhos de Jacó aguardam que esse povo, os heveus, fossem circuncidados, e essa é uma operação que, especialmente nos homens adultos, ela é dolorosa. E no terceiro dia da recuperação, quando eles sentiam muitas dores, estavam muito enfraquecidos, vêm os irmãos de José e passam ao fio da espada todos aqueles homens, e aí levam com eles os bens dos heveus, os meninos, as mulheres daquela comunidade. Jacó tinha aceitado um pacto. Os filhos desrespeitaram a palavra do pai, agiram diferente. E sabe o que Jacó faz? Ele diz: nós precisamos sair daqui porque os vizinhos das terras podem vir nos atacar. Ele não estava preocupado se a honra de Diná estava sendo reparada ou não. Ele estava preocupado com os bens que eles tinham, em salvar a pele deles. Então, também aqui nós temos um exemplo de um pai passivo, um pai omisso, um pai incapaz de corrigir adequadamente os filhos, um pai incapaz de educar seus filhos. Uma tragédia terrível que Jacó poderia ter evitado. Quer outra tragédia? E essa tragédia afeta diretamente Jacó e aí o faz sofrer verdadeiramente? É que o Senhor abençoou novamente Raquel e ela concebeu e estava grávida de um segundo filho, como ela tinha pedido ao Senhor quando ela teve José, que Deus lhe desse mais um filho. Mas eles têm que sair de onde eles estavam, tranquilos, e provavelmente a viagem, o caminho, os atropelos, toda aquela situação influenciaram e Raquel entrou em trabalho de parto no caminho para Efrata. Efrata é Belém. Eles ainda não tinham chegado a Belém, saíram de Siquém, ainda não tinham chegado a Belém, e ela então, eles têm que parar, porque ela entra em trabalho de parto, um parto muito difícil, e acaba, a criança nasce, é Benjamim, é o último filho de Jacó, mas Raquel morre. Então aquela mulher amada, aquela mulher tão querida e tão prezada por Jacó, ou já Israel, ela acaba morrendo. Você encontra esse relato no livro de Gênesis 35, de 16 a 20. Mas a tragédia não acaba aí. Uma família disfuncional, uma família complicada como essa de Jacó, um pai que se omite, um pai que não dá limites aos filhos, um pai que não estabelece a relação de autoridade que é preciso para que as crianças, para que os filhos, para que os jovens tenham a noção dos seus limites. Ele não faz nada disso. Então, quer saber de mais uma tragédia? Muito bem. O filho mais velho de Jacó se deita com a concubina do pai, serva de sua mãe. Então, o pai sabe disso. Está lá em Gênesis 35, 22. E não faz nada. Aliás, eu quero só corrigir que ele se deita com Bila, que é a serva de Raquel. E, enfim, não importa, porque deitar-se com a esposa do pai era
além de qualquer possibilidade de respeito que o filho pudesse ter pelo pai. E o pai se mantém omisso, o pai se mantém ausente, o pai se mantém passivo. E essa passividade não é nada boa. Vamos aprender a melhorar o nosso relacionamento familiar. Essa história serve de alerta para nós. Nós precisamos, como pais, dar limites aos filhos. Nós precisamos, como família, viver integrados. Nós precisamos discutir as nossas relações, sempre sob a orientação de Deus, nunca deixando que as circunstâncias da vida alterem um plano que Deus tem estabelecido para todos nós. E diante desse quadro, você vai imaginar como era a relação de José com seus irmãos. E certamente não era uma relação muito boa. Então, quando nós, mais à frente um pouquinho, falarmos sobre o fato e a história conhecida, por isso que eu já me adianto, que José foi vendido para uma caravana de mercadores como escravo para ir para o Egito, você fica se perguntando, mas como esses irmãos fizeram isso? Por isso que nós estamos traçando essa linha para que você entenda que as atitudes que nós tomamos a cada dia, elas vão ter consequências ao longo da nossa vida. Nem sempre acontece de você praticar um ato e a seguir sofrer as consequências. Às vezes as consequências elas se estendem um pouquinho mais e um pouquinho além de um tempo razoável, mas todas as coisas trazem as suas consequências. José, ele, além de se gabar de ser o filho favorito, claro que ele fazia isso porque ele era um adolescente e ele não queria deixar de usar a sua veste talar, a sua roupa cerimonial, mangas compridas, e fazia comparação com os irmãos. Os irmãos sentiam essa comparação e isso era motivo de ódio, de ciúmes. Os irmãos tinham ciúme do pai em relação a José. Então, esse cenário vai se construindo ao longo do tempo. Israel não tinha voz de comando em relação aos filhos. Ele se preocupava em prosperar, em ter posses, em garantir um futuro para esses filhos, mas o futuro emocional, ele estava longe de se preocupar. E é por isso que nós vamos encontrar o relato dessa vontade dos irmãos de se livrarem de José. Eles queriam se livrar daquele que era diferente deles. Eles queriam se livrar daquele que contava para eles histórias que eram histórias inacreditáveis. José sonhava. E José teve uns sonhos que, se ele fosse um pouquinho mais experiente, ele teria refreado um pouquinho para contar para os irmãos. Ele disse, eu sonhei que nós estávamos no campo e nós atávamos feixes. E os feixes que vocês atavam se colocaram ao redor do meu feixe e os feixes que vocês tinham se curvavam perante o meu feixe. E os irmãos pensavam, então você acredita que você, na nossa linguagem moderna, um pirralho, vai querer que nós, adultos, vamos nos curvar para você? Você é o penúltimo dos filhos, só não é o último porque tem aí o Benjamim, mas isso nunca acontecerá. Mas José não para por aí. Ele chega em casa e conta para o pai, eu sonhei também que o sol e a lua e as estrelas se curvavam para mim. 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam. E o pai, nesse momento, ele diz, espera aí, meu filho, você então acredita que eu e sua mãe vamos nos curvar para você? José, para um pouquinho. Descansa, José, descansa. Mas olhem só, se
tudo isso não bastasse, José eu falei José, mas eu queria dizer que é Jacó que permite que os filhos vão apacentar as ovelhas em Siquém. Sabe Siquém? Aquele lugar em que houve aquela tragédia com Diná e que eles mataram todos os homens ali ao fio da espada e ainda levaram as mulheres e os meninos? Muito bem, os filhos foram até lá apacentar suas ovelhas, longe de onde eles agora viviam. José então é mandado pelo pai para ver como estavam os irmãos lá na distante Siquém. Certamente Jacó estava preocupado com seu rebanho, com o que poderia acontecer, com os inimigos de seus filhos, ainda tendo a história da matança de Siquém. Por essa e outras razões, Jacó manda que José vá visitar seus irmãos. E José, todo serelepe, pega a sua túnica linda, maravilhosa, e faz a estrada, o caminho, até chegar aos irmãos. E lá longe, quando os irmãos o veem, eles logo começam a armar uma cilada, pensando o que eles podem fazer com o irmão. Estavam tão distantes que qualquer animal selvagem poderia ter matado José, e esse é o plano inicial deles, de matar José. Mas na última hora, Rúben, o mesmo Rúben que se deitou com a concubina do pai, decide que matar um irmão seria trazer muito sangue para as mãos deles. Seria uma medida muito drástica, então eles resolvem que seria melhor jogar José numa cisterna. Ele morreria de fome, de sede, morreria. Mas os irmãos têm tanto ódio, têm uma relação tão ruim com José, que eles nem se importam. Resolvem então, jogam José na cisterna e vão comer. Olhe que família desestruturada. Irmãos que não consideram um irmão, e para eles não há o menor problema em lançar fora e ainda se sentarem para uma refeição, para comerem tranquilamente. Onde estava Deus nessa hora? Onde estava Deus? Às vezes você pergunta isso na sua vida, mas Deus sempre tem um plano. Deus sempre age. E nesse momento eles veem uma caravana que vai passando, levando bens para o Egito, e resolvem negociar com aqueles comerciantes a vida do irmão. Vamos ganhar dinheiro vendendo nosso irmão como escravo. Venderam por 20 ciclos de prata. É o preço de um escravo aleijado. Naquela época era o preço de um escravo aleijado. Vendem o irmão sem dó nem piedade, armam um plano, matam um bode, pegam o sangue, lambuzam na veste talar, linda, maravilhosa, que o pai tinha dado ao filho, levam de volta para Jacó e dizem: eis aí o que parece ser a veste do teu filho. Provavelmente ele foi destroçado por algum animal selvagem. Jacó já tinha perdido Raquel, perde também José, e o que ele podia fazer? Entregar a sua dor e o seu sofrimento para Deus. E José? O que será que passou na cabeça de José quando ele vê os seus irmãos o levarem e o trocarem como se fosse um objeto de comércio e simplesmente é levado para um futuro que ele não sabe qual é? Nós sabemos o fim da história, ele não sabia na época, mas pelo fim da história nós podemos concluir que José se entregou nas mãos de Deus.
Nós temos certeza que ele não se deixou levar por sentimentos de ódio, de rancor, que era o sentimento que os irmãos tinham em relação a ele. Ele tinha um bom coração, porque se ele não tivesse, se ele tivesse maldade no seu coração, ele jamais aceitaria a missão que o pai lhe deu de ir ter com os irmãos, porque ele sentiria o perigo. Mas ele tinha um bom coração, ele foi encontrar os irmãos e ele acaba sendo vendido. E enquanto essa experiência negativa com os irmãos poderia tê-lo tornado um homem vingativo, um homem que estivesse pronto a destilar ódio, veneno, raiva, nós não encontramos isso na atitude de José. Nós não ouvimos e não lemos uma palavra de jura de vingança, de sentimento negativo, não. Eu não quero estragar o resto da história, que vai ficar para a próxima semana, mas eu quero te dizer que José, ele era abençoado por Deus, como eu e você. E ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu não ter ódio, ele escolheu não ter rancor, porque isso consumiria. Ele escolheu ser a melhor pessoa que ele poderia ser, aonde quer que ele fosse. E isso vai se refletir em sua vida. Assim como as coisas negativas de Jacó refletiram sobre sua vida, as coisas positivas de José também refletirão. E tudo faz parte de um plano de Deus. Pense nisso, na sua vida. Pense que a sua vida individualmente é um plano de Deus. A minha também é. Então, por isso é que nós temos que confiar no Senhor, apesar de todas as circunstâncias. A história continua e eu quero convidar você para o próximo capítulo. Mas traga um visitante. Nosso alvo são 100 visualizações, não se esqueça disso. Convide pessoas, convide amigos, porque é bom compartilhar. Nós sempre podemos aprender com a Bíblia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra abençoadora, porque o Senhor nos conta histórias verdadeiras que nos servem de lição e nos faz aprender contigo. É a nossa oração que fazemos em agradecimento e em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para você, uma boa semana. Não se esqueça de estudar a palavra de Deus.